Capítulo 19. O contentamento do espírito é o segredo da felicidade. A maior parte das pessoas vê apenas a vida materialmente, sob o ponto de vista do real, com a rapidez e quase indiferença de quem vai num carro, numa velocidade que não lhe deixa ver bem os aspectos encantadores da paisagem. Pode surpreender aqui, além, em rápida visão, um pico de monte, um vale delicioso, um esplêndido pôr do sol. Mas o cenário deslumbrante, a beleza das flores, esses não os podem admirar. Assim também nós deixamos de apreciar todos os deliciosos pormenores da vida, a delicadeza, o sentimento, tudo quanto devia ter para nós o verdadeiro valor, porque vivemos à pressa, na ânsia contínua de realizarmos as nossas ambições. Não dispomos de tempo para ver e gozar todos esses bens, não consagramos tempo às nossas amizades. Toda a nossa vida mental está concentrada na máquina em que viajamos e na estrada que vemos diante de nós. Somos semelhantes a homens que levassem as malas num pônei de carreira. Vamos numa máquina infernal, desmontados apenas para a montar de novo. E assim despedaçamos a vida, mudando de um cavalo exausto para outro folgado. Corpo vergado, cabelos prematuramente grisalhos, um passo pesado, uma agitação febril, são as consequências da vida tumultuosa que levamos. A tensão de espírito, a luta, o esforço não são vida. São uma febre, uma doença e não podem, portanto, concorrer para a felicidade. Quando perguntaram a Oliver Wendell Holmes o segredo da sua maravilhosa mocidade, tinha 88 anos, respondeu: "Devo-a quase exclusivamente à alegria e ao contentamento de espírito, que conservei sempre em todos os períodos da minha vida. Nunca senti as angústias da ambição. A falta de descanso, o descontentamento e a inquietação fazem envelhecer prematuramente e enrugam os rostos. As rugas não podem aparecer num rosto que se ri sempre. O sorriso é a melhor massagem. O contentamento é uma verdadeira fonte de mocidade. A ambição que o doutor genial condena é aquela em que a vaidade predomina, que procura a notoriedade, o louvor, a admiração, a fortuna e a importância pessoal, e não a de ser útil no mundo. Servir à humanidade, mostra-se o melhor, mais nobre e capaz dos trabalhadores. Feliz o dia em que deixamos a ambição de ser ricos, sábios e hábeis, e nos contentamos com o que temos." Quando a febre da posse desaparece, nota-se que as riquezas do rico, a alegria do feliz e a força do forte são nossas. Sim, ergue-se então, na verdade, para nós, a aurora do milênio. Aqui e ali encontramos caracteres tão penetrados do princípio divino, personalidades tão ricas, qualidades do coração tão inacessíveis à fortuna que são invejadas pelas pessoas mais opulentas. Embora talvez pobres de bens materiais, são ricos de contentamento de espírito, de harmonia de coisas que têm um valor inapreciável. As pessoas que só têm dinheiro não podem compreender porque lhes não é possível comprar aquelas coisas. Percorreram o globo atrás da felicidade e adquirem apenas uma pálida imitação das riquezas reais, daqueles caracteres simples e belos, a maior parte dos quais nunca chegam a gozar riquezas materiais. Conheço uma pobre mulher que possui muito pouco bens terrenos, mas que nos consola quando fala das maravilhosas belezas que descobre nas paisagens, nos aspectos do mar, no pôr do sol e nas flores. Aprecia as belezas da natureza espalhadas por toda a parte em volta de nós, e que quase todos veem, sem as sentir e sem as gozar. E todas as pequenas coisas da vida, os casos comuns a que ligamos tão pouca importância, são para ela cheios de ensinamento e causam-lhe um infinito prazer. Tendes refletido algumas vezes em que as condições da nossa vida, nesse momento, são precisamente aquelas em que podeis viver sempre na Terra? O hábito de pensardes e afirmardes que as coisas são como as desejais, como devem ser, de reterdes tenazmente a vossa própria imagem mental, como desejais ser, de vos concederdes da vossa integridade, da plenitude das vossas faculdades, de que nada pode faltar-vos por terdes sido criados à semelhança do Todo-Poderoso, ajuda-vos a realizar os vossos desejos e também vos dará uma sensação maravilhosa de serenidade e de contentamento. A vida está em harmonia com o pensamento. Quando o espírito segue suficientemente muito tempo uma certa linha de pensamento, tende a orientar a vida de maneira a conformá-la com essa ordem de ideias. A contemplação do belo, do que é sublime, nobre e verdadeiro, e o esforço para o realizar na vida,
torna belo o caráter. Os nossos desejos e aspirações estão reproduzidos nas nossas vidas. Muitos, em vez de colherem a felicidade que está ao seu alcance todos os dias, esperam-na sempre no futuro. Mas isto não passa de um sonho vão. Essa hora nunca chegará. Quem não sabe achar hoje a sua satisfação e o seu contentamento, que se não rejubila com o sol e com as bênçãos que Deus, a cada passo, nos dispensa, nunca pode encontrar o caminho do paraíso. Vive e morre no descontentamento. É no cumprimento dos nossos deveres habituais, na rotina de todos os dias, no lar, no armazém, na fábrica, no nosso trato exterior, na nossa convivência íntima, que nós formamos o nosso sistema de vida e adquirimos a noção da nossa existência. Os fatos extraordinários, as coisas normais, não têm sobre nós a influência exercida pela prática dos nossos cotidianos que nos vão constantemente amoldando as condições da nossa vida. Quando aprenderão todos que a felicidade é o produto natural dos nossos pensamentos, dos nossos esforços, dos nossos intentos e ambições, da nossa atitude mental, do modo como olhamos a vida, exatamente como a solução de um problema de matemática é o resultado de um processo científico? A maior parte das pessoas imaginam que a felicidade se deve à sorte, que pode ser encontrada como se fosse ouro. É uma falsa ambição a que nos impele e arrasta a esforçamo-nos por imitar os mais, não porque isso aumente de qualquer modo o nosso conforto ou bem-estar, mas só porque somos devorados pelo desejo de exercer os outros, de termos uma casa mais bela, de viver num bairro mais bonito, de vestir melhor um pouco os nossos filhos e de nos rodearmos de mais luxo. Mas afinal, tudo isso é inútil e não merece a importância que lhe ligamos. A boa ambição é a que consiste no desejo de nos enriquecermos moral e intelectualmente, de cumprirmos o melhor possível a nossa missão, de termos cada dia mais fé em nós e nos outros, a ambição de sermos úteis no mundo, e só essa ambição proporciona o contentamento e a verdadeira felicidade. Por toda parte encontramos homens mutilados, deformes, mal equilibrados, verdadeiras caricaturas do homem que Deus queria, homens que lesaram o desenvolvimento das suas faculdades sociais e estéticas e o seu crescimento moral, pela luta incessante que travaram para embolsar mais algum dinheiro. Que loucuras não pratica um homem quando desvairado por uma irresistível e desordenada ambição. Muitas e muitas pessoas têm sacrificado a sua família, o seu lar, os seus amigos, a sua saúde, o seu conforto e até a sua própria honra para acalmarem aquela horrível febre, aquela desmedida ambição que quer cada vez mais, aquela fome e aquela sede perpétuas que nunca se julgam saciadas. A cada passo vemos homens cujas faculdades se têm empedernido por se deixarem dominar por uma perniciosa ambição. Na sua ânsia de amontoar, sufocam as aspirações mais nobres, consomem tudo quanto na sua natureza é delicado, sensível, espiritual, até que se tornam embotados, indiferentes a toda a beleza, a todo o encanto, a toda a verdade. Que lamentável aspecto mostra o ser humano entre as garras de uma alucinadora e sórdia avareza. Quando o homem se torna preso de uma ambição egoísta, asquerosa, de uma desvairada ânsia de dinheiro, morre para tudo quanto há melhor na vida. Já não pode apreciar a glória e a grandeza da existência. Os seus gozos são grosseiros, bestiais. Quanto nos deixamos enganar pela miragem do futuro, pelos falsos quadros que nos mostra uma ambição egoísta. Estamos sempre preparando a nossa vida, desprezando o presente, olhando o futuro, lutando sempre com alguma coisa ainda para ver, não apreciando nunca o que temos, nem gozando os bens que vamos encontrando. Não há loucura maior do que a ideia que muitas pessoas fazem de que o futuro há de ser muito diferente do presente, porque havemos nós de permitir a miragem de amanhã que nos oculte as belezas de hoje. Porque havemos de consentir que as alegrias do futuro, muitas vezes irrealizáveis, nos roubem o gozo das que temos ao nosso alcance. Calcamos aos pés violetas e margaridas só para ver se colhemos as flores das árvores. Desgraçado daquele que nutre uma ambição egoísta, que a ela se entrega cegamente e que julga obter assim o contentamento do espírito, porque quanto mais essa ambição se alimenta, tanto mais insaciável se torna. Assemelha-se à aguardente que um ébrio toma, sob o pretexto de matar a sede. Quanto mais bebe, tanto mais fogo sente no seu corpo. Uma ambição egoísta é um guia fatal e destruirá irremediavelmente a felicidade do que a sigam. Ela roubará tudo o que for mais querido e doce na vida.
irá matando a alegria, fazendo desprezar os gozos da existência, oferecendo atraentes quadros do futuro, que não se converterão nunca em realidade. Ó, por que preço fatal os homens têm pago a sua insensata ambição? Quantas tragédias não tem ela causado? Parece que a maioria dos homens julgam poder comprar a felicidade, mas apenas podem comprar o prazer dos sentidos, que em nada se parece com a alegria e com a felicidade conquistadas com mérito. Confundem prazer e felicidade. Ninguém foi ainda capaz de subornar a verdadeira felicidade. O mundo é cheio de felicidade e todos nós podemos fazer uma boa colheita se quisermos apanhar o que encontramos no caminho. A maior parte das pessoas procuram egoístamente a felicidade. Tentam encontrar algo que lhes aumente o conforto, que lhes desvaneça as impressões desagradáveis e que lhes mude o humor. A grande maioria das pessoas imaginam que a felicidade consiste na satisfação dos seus desejos. Mas isso não passa de uma ilusão, porque a satisfação dos desejos é seguida sempre de uma reação que reclama satisfações novas. O apetite da paixão sobrevive a todas as possibilidades de satisfação. Quanto mais se lhe cede, tanto mais imperioso se torna. Sobrevive até quando a sua vítima está aniquilada. A quantos ouvimos nós lamentações porque a vida bem poucos lhes deu? Foi justamente aquele estado de espírito ambicioso que os impediu de receberem mais. Os que mais se dedicam na vida são os que melhores frutos colhem, da mesma maneira que um agricultor precisa de semear e plantar para receber o fruto do seu trabalho. Para muitas pessoas, a vida parece mais uma pilhagem do que um nobre cultivo. Exatamente como o lavrador que, para tirar de uma terra excelente uma abundante colheita, aplica os seus melhores cuidados à cultura. Assim deveis proceder na vida, procurando enriquecê-la o mais possível. Semeai nela amor, contentamento, alegria, abnegação, e não vos queixareis da aridez da vossa existência, nem de que não encontrais no mundo a recompensa dos vossos esforços. Dizia ela Wheeler Wilcox, há um descontentamento que é bom e sadio, e há um que é mau e faz mal. Se não tiverdes um coração reconhecido, um coração que agradeça a Deus todos os benefícios, é mais que provável que o vosso descontentamento seja puramente egoísta. Não pode haver nenhuma vida sem um pouco de reconhecimento, e o hábito da gratidão é um dos melhores elementos do êxito e da felicidade. Se ao despertardes de manhã disserdes, agradeço a Deus este novo dia e as bênçãos que Ele há de me trazer, bem podereis logo dizer a vós mesmos e ao vosso Criador que não gostais do vosso ambiente e da vossa situação, e pedes-lhe força e sabedoria para os mudar e melhorar. A verdadeira felicidade vem do cultivo, do desenvolvimento do que há de melhor em nós. O egoísmo nunca pode proporcionar a felicidade, porque desenvolve constantemente a avareza, a avidez, precisamente aquilo que nos impede de sermos felizes. Só podereis achar a felicidade se tiverdes um coração puro, um espírito reto, um fim nobre, sem egoísmo e com o desejo generoso de contribuirdes para o bem dos outros. Embora o caminho vos pareça sombrio e não vejais nenhuma luz, nenhuma saída, não imagineis que não vos será concedido outro caminho, e que ficareis impossibilitados de revelar o que Deus pôs dentro de vós, de cumprir a vossa missão no mundo, só porque temporariamente viveis num meio em que vos oprime, sem verdes meio de sair dele. Esperai, trabalhai, confiai. Quando se fecha uma porta, abre-se outra. A verdadeira atitude mental é um ímã poderoso. Afirmai constantemente o que desejais ser ou possuir, e a vez de obtê-lo. Se desejardes ser sãos e fortes, dizei para vós mesmos constantemente: estou bem, vivo na abundância, na minha vida não pode haver déficit, pobreza, necessidade. Sou rico porque comunico com o princípio divino. Ninguém pode esperar a felicidade pensando constantemente na sua miséria e nas suas angústias, exprimindo constantemente o descontentamento em pensamentos e atos. O nosso estado de espírito é a consequência lógica dos nossos pensamentos. A única felicidade possível provém rigorosamente da nossa maneira de pensar e agir retamente. Se não estáis contentes com a espécie de felicidade que tendes, analisai-a e vereis quanto é absolutamente justo o que acabamos de dizer. A felicidade é apenas o resultado, o produto científico das vossas passadas experiências, dos vossos pensamentos e das vossas ações. Se vos sentes infelizes,
Só vós podeis queixar de vós próprios. Se tivesseis aproveitado os elementos que formam a verdadeira felicidade, não deixaríeis de realizar os vossos desejos, com a mesma certeza com que resolveis um problema de matemática, quando segues rigorosamente todas as regras. Inútil seria que percorresseis o mundo todo à casta da felicidade. Se não a tiverdes em vós mesmos, nunca a tereis. A história está cheia de naufrágios dos que procuram com desespero a felicidade toda a sua vida, sem nunca poderem alcançá-la, ao passo que outros a acharam, sem a procurarem, no cumprimento dos seus deveres cotidianos, nos esforços para tornarem a vida mais fácil e agradável aos que os rodeiam. Diz Carlos Cudley Warner: o aspecto lamentável do direito que os homens têm de procurar a felicidade reside no fato de quase todos eles confundirem a felicidade com a caça da fortuna, adiando o momento de serem felizes e, quando conseguem ter dinheiro, descobrem afinal que a felicidade lhes fugiu e que não cultivaram dentro de si próprios o que somente lhes podia proporcionar esse gozo. Conheço um homem que se distinguiu na sua especialidade e que, contudo, vive inquieto, descontente como nenhum outro. Compara-se sempre com os outros que tiveram melhor êxito do que ele, amontoando maior fortuna. A simples vista dos que caminham mais depressa do que ele, o pensamento de que vivem melhor e têm reputação superior, irritam-no. Os seus olhos estão de tal maneira atentos a observar os progressos alheios que não vê os seus, considerando a sua situação inferior àquela a que julga com direito, não goza os bens que o rodeiam. Tem uma família ideal, uma esposa nobre, filhos admiráveis e, embora viva com o luxo de alguns dos seus vizinhos, tem muito mais condições de felicidade, mas a sua bela saúde, a harmonia e afeto da família parecem não ser nada para ele. O seu olhar está sempre fixo no que os outros fazem ou possuem, de modo que não sabe apreciar o que lhes pertence, e lamenta-se sempre por não poder trabalhar mais, sem consagrar tempo nenhum ao cultivo dos prazeres da amizade e da convivência. E, afinal, se esse homem quisesse reconsiderar os fatos, mudaria completamente a sua atitude moral e dentro de poucos meses seria completamente outro. Se quisesse refletir todos os dias, durante alguns minutos, e expungir do espírito a inveja e o ciúme, a sua má ambição, tentando apreciar o que possui, se todos os dias se congratulasse por ter a família que tem, depressa aprenderia a ver quanto é feliz e nunca mais se incomodaria com o que os outros têm. Ninguém pode ser feliz invejando os bens alheios. Perdemos grande parte da alegria de viver ao invejarmos o que pertence aos outros, em vez de aceitarmos alegremente os pequenos prazeres que temos todos os dias. Não gostamos do nosso modesto carro porque temos inveja da luxuosa carruagem do vizinho. A nossa casa parece-nos miserável porque invejamos ao nosso vizinho a sua casa suntuosa. Não saboreamos a alegria de viajar em comboio ou no vapor por não termos dinheiro para comprar um automóvel ou um iate de recreio. A vida tem uma melodia completa de felicidade para nós, logo que queiramos gozar o que ela nos oferece, sem invejarmos o que oferece ao nosso vizinho. Muitos são semelhantes ao botão de ouro que tinha inveja da Margarida pelo seu porte esbelto e por ter um lindo colar. Mas um pintar roxo, ao passar, fez-lhe compreender que ele era louco em desejar ser Margarida, dizendo-lhe: fita sem receio do céu, e alegra-te ao saber que Deus quis um botão de ouro no lugar em que floresces. Roberto Burns descreve o homem feliz dizendo que é aquele que se contenta com pouco e que sabe gozar quando tem muito. Diz o apóstolo: contentai-vos com o que tendes. Este contentamento abre o caminho a uma satisfação sempre maior. A força da nossa vontade, a influência dos nossos pensamentos, a maneira como encaramos a vida, a interpretação por nós dada aos fatos e experiências cotidianas são fatores determinantes da alegria ou da recepção que experimentamos neste mundo.